Olá, eu sou Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde a arte, o direito, a psicologia, a saúde se entrelaçam. Muitos saberes, muitas linguagens para a gente descobrir e conhecer mais sobre um determinado assunto que todo mundo quer saber, como é o caso de hoje. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre menopausa e políticas públicas de saúde para a mulher. Então, hoje, nós vamos fazer um recorte nesse tema, porque a gente pode falar sobre menopausa, sobre direito da mulher, sobre muitos vieses. Hoje a gente escolheu conversar com uma educadora física e com uma professora pesquisadora em direito. Então nós vamos ouvir essas vozes para se aproximar desse assunto que afeta tantas mulheres e que, acredito, quero ver com elas, é muito pouco falado ainda, tem muito tabu, tem muito preconceito e quem está na menopausa, como eu, precisa de ajuda, precisa ser ouvida, precisa ser escutada. E aí então, por isso convidamos Márcia Celistre, que é uma ativista pelos direitos das mulheres, que é criadora do movimento Menopausa Sem Vergonha, palestrante, artista, especialista em gestão de pessoas e também de yoga dance. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, quero agradecer muito o convite, é muito especial estar aqui com a Raquel, contigo, Jennifer, para a gente falar desse tema que realmente ainda é cheio de mitos, tabus e falta de informação. Então vai ser muito legal, muito interessante. Então tá bem. E conosco também Raquel Fabiana Lopes Sparenberger, que é doutora em Direito, pós-doutora e professora nos cursos de graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal de Rio Grande e também da FMP. Coordena grupos de pesquisa sobre violência, direitos humanos e também democracia. São 2 grupos, né, Prof. Raquel? 2 grupos. Muito bem-vinda. Eu que agradeço muito, né, de poder estar aqui discutindo também esse tema, aprendendo também sobre essa temática que nos afeta, inclusive a mim, né, também. E te parabenizar, né, por essa iniciativa e pela temática, né, Notas sobre Nós, né, que vem possibilitando a discussão das mais variadas temáticas. E que bom que essa temática em especial hoje vai ser aqui tratada. Isso aí, porque a gente fica pensando, né, menopausa, e agora é complicado, porque eu vou fazer aqui, né, eu tô bem no metade da menopausa, então eu nem sei bem onde é que eu tô, se eu tô no climatério, menopausa, então tudo isso a gente tem que esclarecer. Mas, enfim, a gente começa a se perceber diferente, e muda o humor, e muda o corpo, e muda a cabeça, e a névoa mental, e agora como que é, e eu tô morrendo, e tem um luto. O que está acontecendo comigo, né? Quem é essa mulher? E o que a sociedade espera de nós? Será que tem lugar e espaço para uma mulher que está, então, deixando para um outro capítulo o seu período reprodutivo? Tudo isso a gente começa a se questionar. E eu digo para vocês, voltei para terapia, adoro fazer terapia. Ótimo. Mas eu achei importante voltar. Que a gente casa essa fase, né? Eu, no caso, com o ninho vazio, também podemos fazer um outro episódio sobre isso. E aí são muitas transformações hormonais que a gente sente e realmente a gente olha para o lado, o que está falando sobre esse assunto? Qual é, onde a gente onde busca uma informação adequada, correta, né? Então, são essas questões que nos inquietaram e a gente pensou, está caindo de maduro, porque somos todas aqui bem maduras, para discutir esse tema. Então, eu vou começar com a Márcia, que criou esse movimento Menopausa Sem Vergonha. Achei bem interessante esse nome, né? E ele surgiu, então, numa pesquisa que foi realizada lá na pandemia. Então, eu queria saber de ti, por que surgiu esse movimento, qual foi o interesse que tu tiveste, né? E quais foram os principais achados, né, dessa tua pesquisa, desse teu movimento? Bom, o primeiro nome, né, já que tu falaste do nome, por que menopausa sem vergonha? Porque eu
hoje eu tenho 60 anos e quando eu tive a minha menarca, que foi a minha primeira menstruação, foi com muita vergonha, né, gurias? Não sei se na época de vocês também, mas a gente tinha muita vergonha. E aí eu decidi, então, que a minha menopausa ia ser sem vergonha. E aí surgiu o nome, então, Menopausa Sem Vergonha. Em 2020, em plena pandemia, um dia eu conversando com uma amiga, até por telefone, né, na época a gente não podia se encontrar, e eu comentei, fiquei menstruada e tal, e ela me disse, como assim tu ficou menstruada? Porque eu tinha 55 anos na época. E eu disse, olha, eu fico menstruada todo mês, não era para ficar. A gente riu até nela, tu não está na menopausa ainda. E aí, ali me acendeu um alerta. Eu digo, eu preciso me informar sobre isso. Então, eu conversei com as minhas irmãs, isso que na minha casa nós somos em 4 mulheres, e mais a minha mãe, então não se falou muito sobre isso. E aí eu comecei a perguntar, e aí eu resolvi fazer uma pesquisa online, em plena pandemia, através das amigas, todo mundo, uma passando para a outra, uma pesquisa, e eu consegui 200 respostas. E qual a maior queixa? A falta de informações, né? E informações acessíveis, né, gurias? Que foi isso que eu constatei também, porque quando aconteceu isso, eu fui atrás de informação. Preciso saber, e não achei informação. Pelo menos não informações acessíveis e corretas, assim, né, confiáveis. E aí, depois dessa pesquisa, o que eu fiz? Eu criei no Instagram mesmo o projeto, na época era um projeto, Menopausa Sem Vergonha, e lá no meu Instagram, então, tem mais de 50 lives com profissionais da área da saúde, convidados, sobre menopausa e climatério. Então, tem tudo que vocês podem imaginar, desde câncer de mama, o que tem a ver com a menopausa, pele, cabelo, a questão da terapia hormonal, tudo que tu imaginar. E aí foi vindo, então, desde 2020, e eu acho que sim, tem uma questão bem importante que tu estava falando, que não sabe onde tu está, né? Né? Onde que eu estou, afinal? E é uma queixa, né, mesmo, é uma dúvida. Porque uma vez se falava só em menopausa. Tudo era menopausa. Coitada da menopausa, né? Leva a culpa, né? Os prós e os contras. Mas a menopausa é a nossa última menstruação, nada além. Né? Então, é o nome dado à última menstruação. A primeira é a menarca. E também ninguém sabe que depois da menarca a gente entra em menacme, que é esse período pós-primeira menstruação. Ninguém fala, eu estou na menacme. Todo mês eu estou na menacme. Né? Então, são palavras que vão ficando. Sim. E a gente não aprende tudo, né? A gente fica no comum. É que quando a gente não nomina, né? Não tem linguagem, a gente se cala. Até isso é preconceito, eu acho. E aí, então, a menopausa, a última menstruação, então é só isso, né? E o que é, então, todos esses sintomas que a mulher sente, o calorão, a insônia, a irritabilidade, tudo que tu falou, isso é o climatério, que é esse período em torno da menopausa. Estamos chegando lá. Toda mulher aos 40 anos entra no climatério, independente de ter sintomas ou não. Então, a partir dos 40 anos, tu pode começar a falar, não precisa ter medo, e não é coisa de velha. É outra coisa que eu sempre digo, menopausa não é coisa de velha, porque ela pode acontecer em qualquer idade. Existe a menopausa precoce, que afeta meninas de 30 anos, 35 anos. Eu conheci uma guria de 28 anos que entrou em menopausa precoce. Então, tem vários fatores, né? Quem tem câncer, por exemplo, né? Vários outros fatores. Então, é isso. Assim, a primeira coisa é essa diferenciação. Climatério é tudo. Tudo que a gente falava que era menopausa é climatério. E menopausa é a última menstruação. E só vai ser definida, eu tive a minha menopausa, depois que eu ficar 12 meses sem nenhum sangramento. Então, não estou lá ainda. Não estamos. Não estamos, nem eu. Com 60 anos, ainda estou na contagem regressiva. Estamos todas no climatério. Isso. Então, é importante saber, né? Porque é como também tu comentou, a mulher começa a sentir coisas diferentes. Muitas acham que é uma TPM... como é que a gente diz quando é aumentada, aguda. Né? Aguda, boa. Então, muitas dizem que as minhas TPMs estão horríveis, nunca estiveram assim. Né? Outras, a névoa mental, que foi um sintoma bem importante, que nós estávamos conversando muito antes, né? Afeta a mulher no trabalho, porque ela começa a ter um pouco mais de lentidão no desempenho. Então, tem muita mulher que nesse período se acha incapaz no trabalho, começa a querer... Várias até pedem demissão, desistem de promoções,
porque começam a achar que não são capazes por não entender o que está acontecendo. Quando, na verdade, tudo pode ser, né? Sempre vamos no pode ser, porque pode ter outros fatores, o início dessa queda hormonal que faz esse auê. Né? Sim. Então o projeto é esse, né? O Menopausa Sem Vergonha veio para isso, trazer informação, e hoje o nosso foco são as políticas públicas. Desde 2023, aí depois a gente entra nesse assunto, né? Mas o foco hoje agora é políticas públicas. Sim, porque isso é a primeira fala esclarecedora, né? A gente coloca no título assim, menopausa, só que não. Na verdade, a gente quer falar de toda esse processo, né? Mas, assim, o que chama é menopausa, né? É aquilo que fica na cabeça de todo mundo. Então, aqui a gente começa já desmistificando, esclarecendo e abrindo um espectro muito maior, como tu disseste, né? Que atinge um número, quer dizer, todas as mulheres em algum momento, mas não necessariamente aquela estereotipada, né? Isso. Vamos dizer assim, que é uma velha que morreu, está no fim. Exato. Algo que a gente, no nosso inconsciente, talvez, a gente associa a uma morte, a um fim de etapa e tal. Então, vamos ver o que tem, que não é nada de fim, mas que talvez haja até processos criativos que se desdobram a partir daí, né? Mas vamos lá. E aí eu queria perguntar, Raquel, né? Se a gente for falar agora, então, do tema sobre a perspectiva jurídica, né? Como tem sido, né? Se a gente está falando agora, a gente quer chegar nessa discussão de políticas públicas. Então, isso passa por um processo, primeiro, evolutivo, eu imagino, sobre os direitos da mulher, para que a gente possa entender que também é preciso regular políticas públicas sobre menopausa. Então, esse caminho, esse trajeto, como tem sido os direitos da mulher no país, assim, né? A gente está avançando, estamos progredindo, quais são as resistências? Então, mais uma vez, né, agradecendo, né, a companhia, né, tanto da Jennifer quanto da Márcia. E vamos falar, então, sobre nós e o direito, né? Essa evolução do direito das mulheres. Tem sido, é claro que nós temos conquistado, né, ao longo de muitos anos, muitas coisas. Então, essa semana mesmo, né, nós comemoramos a possibilidade, né, do voto, né, de votar lá em 1932. Mas que só em 65, na verdade, a gente pôde efetivamente dizer que, né, estávamos ali aptas, né, porque antes era facultativo, depois só em 65 é que se torna obrigatório, e depois, muito mais tarde, né, as candidaturas de mulheres, enfim. Mas, nesse tema em especial, acho que é importante, né, destacar que nós temos, claro, uma legislação para mulheres, no que diz respeito à saúde da mulher. A gente tem, né, sobre direitos reprodutivos, sobre proteção integral, só que nada específico sobre menopausa, climatério, ou sobre essa fase, né, da vida das mulheres. Então, se discute muito e o legislador tem uma preocupação muito grande com as mulheres, mas a gente tem percebido assim, que esse processo legislativo evolutivo é muito mais no campo, digamos, da violência, ou seja, né, proteção à não violência, do que especificamente com a preocupação com a saúde das mulheres. E eu acho que aí em todos os aspectos, porque há, sim, né, políticas públicas para a saúde das mulheres em vários setores, né, em vários aspectos, só que sempre fica muito aquém, né, essa política. Muitas vezes uma política que não tem um alcance, né, como se deveria. Então, eu, Raquel, Jennifer, né, Márcia, nós podemos e temos mais acesso, né, a esses serviços, muitas vezes, mas muitas mulheres não têm. E esse tema em especial, ele para o direito, eu acho que ele é muito caro, e ele precisa, sim, ser objeto de mais pesquisas, e talvez o próprio legislador, né, focar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de preocupação com essa etapa da vida da mulher. Porque, às vezes, também, é uma mulher que chega nesse momento, né, do climatério ou da menopausa, já carregada também, né, de uma série de outros aspectos psicológicos. Então, se a preocupação
histórica, né, do processo evolutivo, é de possibilitar essa mulher conquistas, é de possibilitar para essa mulher espaço, é possibilitar para essa mulher que ela seja ouvida, né? Então, nós temos que nos preocupar com todas as etapas da vida dessa mulher, né? Inclusive com esse momento. Sim, né? que talvez neste momento que ela chega amadurecida, né, até para ocupar espaços e, né, profissionais e tudo mais, ela chega talvez exausta. Exausta, exatamente. E sem se compreender, sem se entender. E com uma série de cobranças. Sim. Né? Porque eu acho que quando a gente chega nessa etapa, a gente já fez muito. Por tudo e por todos, né? E muitas vezes muito pouco por nós. Exatamente. Né? Sim. Então, e aí quando os efeitos, né, desse período, eles começam a aparecer, aí vem as rotulações. Né? Mas já não é mais a mesma. Mas já não faz o trabalho como deveria. Mas talvez não possa ocupar tal cargo. Mas está louca. Mas será que é assim? Né? Então, acho que é mais do que necessário pensar, né, uma política pública eficaz, eficiente para esse momento. Sim, que aborde todos esses aspectos, né? Exatamente. De inclusão também, né? Porque inclusão, daqui a pouco a gente começa... mas aí aqui talvez... Porque a mulher passa por isso, vamos dizer, na questão da gestação. Nós já fizemos também um episódio aqui, pessoal. Vamos resgatar lá na primeira temporada sobre a questão da gestação, os direitos e tal. E como é difícil, às vezes, voltar para o mercado de trabalho. E agora a menopausa, às vezes, puxa, essa mulher já passou daí da hora. Sim, essa já passou. Essa já passou. É tão complicado, e né, como é Gurias? que fica, porque né? parece que fala menopausa é velha. Parece acabada. outsider, Quando, etiquetamento. na verdade, o que termina na menopausa é o nosso período reprodutivo, mas jamais o nosso período produtivo. Porque nós somos um furacão, né? Até pegando um pouco o que tu falaste sobre a gente cuida de tudo e de todos a vida inteira, né? E quando chega nesse período, a mulher fica mais sensível. Talvez a gente precise de mais cuidado. Isso, e a ideia seria entender que é um momento de se virar para dentro dela, olhar mais para ela, né? Se permitir mais, se permitir chorar, se permitir dizer eu estou ruim, eu estou sentindo, eu tenho um calorão, né? Se permitir ser cuidada, que é muito difícil para muitas mulheres, né? A gente tem a mania de querer controlar tudo, cuidar de todo mundo e achar que a gente é a forte. E aqui nós estamos falando de mulheres a partir dos 40 anos. Isso que mais me assusta dentro da minha proposta assim, de levar informação é isso. Nós estamos falando de mulheres a partir dos 40 anos que estão numa idade hiperprodutiva, geralmente estão ascendendo nas carreiras, né, ou já estão no topo das carreiras, aos 40, aos 50, elas estão no topo, e acabam se desacreditando, né? Se desacreditando por uma coisa que elas acham às vezes que é uma depressão, né? Que é uma fraqueza, que não são mais capazes. Nós somos o país que mais consome antidepressivos, né? E muito disso começa nessa faixa, porque aí eu vou viajando, né, Gurias? Então vocês me puxem assim, porque aí a mulher vai para o médico e a primeira coisa que o médico faz é dar um antidepressivo, dá um ansiolítico, e rotula mais ainda. Para tu te acalmar, para tu não ficar triste, para tu conseguir dormir. Né? Quando, na verdade, ela precisa de um colo, uma conversa, ela precisa disso aqui, né? Um bate-papo tão importante como esse que tu está proporcionando. Porque as mulheres, quando elas escutam, elas pensam, não sou só eu. Sim, isso é importante, né? Por isso que eu achei muito interessante, volta ao nome do teu projeto, Sem Vergonha, para a gente poder falar, né? Porque é uma coisa da gente encontrar identidade e entender que tem também um início, meio, fim e uma condução, que a gente tem profissionais que a gente pode buscar. E, claro, como a prof. Raquel, eu falo prof, gente, porque a Raquel é minha prof no mestrado, então é maravilhosa. E eu me acostumei a chamar ela de prof, né? Então, vou falar aqui, prof. Raquel. Aí a prof. Raquel disse, né? Talvez a gente tenha acesso, mas outras camadas da população não têm, né? Vão lá fazer seu trabalho, seu dia a dia, aquela rotina cansativíssima e estão passando lá pelos mesmos processos, né? De quem tem acesso ao médico. Mas pelo menos que se tenha
informação e que se abra caminhos para essas políticas, né? Para que esse cenário mude, né? Existe, né, o manual de informação, manual de atendimento à mulher no climatério e na menopausa do Ministério da Saúde, que é lá de 1900 e... Acho que 97. Eu acho que é 98 ou 2000. É no final dos 1900 ali. Então, existe esse manual. Ele é imenso, ele tem 200 e tantas páginas. Ele é super completo, ele é legal, até para as mulheres lerem e conhecerem tudo o que acontece. Só que ali ele tem os tratamentos. Só que o tratamento que tem ali... não é disponibilizado. Não é todas que podem usar, por exemplo, em relação à reposição hormonal. Sim, tem que ser muito bem avaliado. Então, ele precisa ser atualizado. Entendi. Né? Não é que não exista, existem algumas coisas, mas precisa de atualização, precisa sair do papel e vir para a prestação, ação. né? A prestação do E aí tu fica se questionando, né? Isso interessa para o legislador? Pois é. Para os homens? Para o legislador homem, isso interessa legislar sobre um tema como esse, porque hoje a gente só tem políticas públicas se tivermos leis que possibilitam as políticas públicas. Essas legislações no Brasil, elas são basicamente feitas por homens, né? E muitas vezes sequer mulheres são ouvidas, né, sobre esse rol imenso de legislações que a gente tem agora aí nos últimos anos, tipo Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio. Houve muito pouca participação das mulheres, né? Então, assim, me parece que esse tema, né, do climatério e da menopausa é visto também por grande parte desses homens que legislam como talvez um tabu a não ser discutido. Sim. Esse para mim é o principal ponto, né? Como outros tantos, tipo, não vamos discutir aborto, né? Não vamos discutir. Agora, né, estava fazendo aqui o levantamento da legislação. Em 2003, se possibilitou a mulher fazer a laqueadura sem autorização do marido. Isso é. Quer dizer, é inacreditável, né? Isso, 2 anos, né? Quer dizer, isso é um absurdo. Um absurdo dos absurdos, né? Então, é tudo muito recente e com muita luta. E eu acho que não se tem a dimensão do que é. Sim. Né? Então, como sempre a mulher, a gente analisando o histórico, né, das mulheres, até mesmo no âmbito legislativo, a gente fica chocada, porque, na verdade, a mulher era tratada, ou era, mas ainda dá para se dizer que, em parte, ainda é, como uma coisa, um objeto. Então, discutir sintomas de uma mulher, né, ou comportamento de uma mulher depois de uma fase da vida, por quê? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Por que há Qual necessidade disso? Qual a relevância? Qual é a relevância? Demonstrar e dizer, isso dá votos? Exatamente. Mas somos tantas deveria, né? mulheres. Somos a maioria, são 30 milhões de mulheres nesse então, é uma voz que precisa menopausa. ser escutada, né? 30 milhões é considerável. E nós passamos por essa fase, nós queremos produzir muito mais e fazer muito mais coisas, né? Sim. Porque, como a gente disse, a gente já aprendeu tanta coisa, né? Como vocês disseram, a gente está no ápice, às vezes, de um processo, né, profissional, de conhecimento. E aí, cadê o suporte para a gente andar? Eu acho, né, que é mais dos preconceitos. E a gente está vivendo sem mais, né, gurias? A sociedade está envelhecendo, exatamente. Então a gente precisa cuidar dessas mulheres. Um exemplo, tu falou em homem, política pública, né? Eu tenho um exemplo no dia em 2023, dessa reunião na sessão da COSMAN. O presidente da sessão era um homem e o resto éramos todas mulheres. E aí, falamos tudo, e aí ele disse, eu preciso trazer minha mulher para conversar com vocês, porque ela está insuportável. Gente, vocês imaginam eu ali, né? O que eu senti, eu só disse assim, quem precisa saber disso tudo é o senhor. São os homens. O senhor precisa saber para acolher a sua mulher. Eu disse, então, o senhor vá, porque aí no sábado tinha a apresentação do meu monólogo. Sim. Eu faço questão que o senhor vá no monólogo, sente-se na primeira fila, para o senhor entender exatamente o que acontece com a sua mulher. Porque eles não sabem, né? Eles não sabem. Tem outros momentos de final de apresentação que os homens vêm e dizem, nossa, eu não sabia que a minha mulher passava por tudo isso. E isso passa por essa
comunicar, né? Eu, lá em casa, eu achei interessante, né, que tu disseste que tu tem as irmãs. Eu também, eu tenho 3 irmãs. Eu sou a terceira, eu tenho uma menor. E também ninguém falava muito disso. Fala. Tipo, a minha irmã dizia assim, não, pra mim não foi nada, ou sei lá, outra. Não, eu já estava tomando uma reposição, então não percebi. Cada uma tem mas assim, não era um assunto Sim. muito discutido. E aí eu comentei com algumas amigas e disse, eu não sei, acho que eu tô entrando nesse climatério, não sei o que tá acontecendo. E a minha amiga disse, por que tu achou que tu não ia entrar? Como quem diz? Tipo assim, claro, todo mundo vai entrar. E aí parece que a gente leva um choque. Eu fico me questionando. Imagina os homens, né? Que estão ali tentando. Não, pode falar, prof, aqui a gente vai. Que me veio agora também esse debate, assim, que acho que também talvez seria interessante, né? De ser um tabu, né? Ou de ser um mito discutir isso. E também não sei se hoje, né, devido a essa indústria do corpo jovem, Exatamente. da mulher, né, não aceitar o envelhecimento, também de muitas mulheres suportarem esse momento, né, e não colocarem para fora, assumirem as suas dores. Acho que é bem né, porque eu acho que isso, nós precisamos das mulheres também, dessas vozes, para que existam essas políticas. Isso. Mas se adentra um pouco nessa discussão, né, da indústria da beleza, do ser jovem eternamente, me parece que aí talvez se torne mais difícil uma política mais efetiva para essa fase da vida. Sim, né, são forças que parecem contraditórias. Tipo, eu não aceito, não, eu não estou. Não é climatério, não é menopausa. Ou de não falar mesmo. Simplesmente não falar. Esse é um ponto que me preocupa um pouco. Vou dar outro exemplo. Eu gosto de trazer os exemplos, né? Porque isso, porque a gente vê que as coisas acontecem. Eu dei uma palestra numa academia e antes da palestra eu passei recolhendo as meninas. Vamos lá, tem uma palestra sobre menopausa. Vocês querem? Menopausa? Eu não. Menopausa, eu não. Tipo umas gurias ali de 40 anos, entendeu? E aí eu digo, sério? Uma resistência. Tu sabe que tu também vai chegar lá? Sim. E que se tu tiver informação, tu vai passar muito melhor por esse período. Mas é aquela coisa, né? Que nem a gente estava falando. Fala menopausa. Não, eu não sou velha, não é comigo. Não, eu acho que está muito vinculado a isso, né? Tipo, se eu cheguei na menopausa, ou se eu estou no climatério, eu estou, como tu disseste, assim, já num caminho de alguém que não é mais produtivo, que está se retirando do mercado, já passou da hora, e não é isso. Eu acho que essa questão da indústria da beleza é um ponto bem importante para a gente fazer um outro podcast para conversar sobre isso, porque é muito vasto a questão dos tratamentos que tem hoje, né, os que são acessíveis, os que não são, porque tem muita desinformação. Eu queria fazer sobre aquele filme A Substância. Comentar isso aí, tem que sair alguma coisa no episódio. Eu achei maravilhoso. Tirando os 20 minutos finais, eu achei o filme maravilhoso. Porque ele tem uma estética meio assim, diferente, mas né? Mas é que se não for assim também não impacta. Mas é para chocar. Esses dias eu vi um psicanalista falar que ele trabalha até com a questão do nojo. Por isso que a gente fica... Mas repugna, mas é para ir na raiz, assim, eu acho, né? Da dor que é todo esse processo. Tem que muitas pessoas se submetem, né? Em busca dessa juventude eterna. Esse filme vale muito a pena a gente assistir. E nós estamos embarcando nessa, nós mulheres 40 a mais, 50 a mais. Eu sempre digo, quando eu era adolescente, a gente tinha um padrão de beleza quase inalcançável, que toda a gurizada queria chegar lá. Sim. Nós estamos caindo na mesma armadilha. Só que pelo Instagram, né? Agora estão colocando uns padrões de beleza das 50, das 60, das 70, que é inalcançável. E nós vamos cair nessa armadilha de novo, mulheres. É uma rede. Né? E até eu queria perguntar para a Raquel sobre, justamente, porque a Raquel tem 2 grupos de pesquisa, né? Um que são as Clarices, que fala da violência. Podia explicar para a gente os teus 2 grupos. E um fala sobre essa sociedade da informação, da desinformação. Sim. E aí eu queria que nessa pergunta tu explicasse um pouquinho desses grupos de pesquisa e como é que mistura isso, esses 2 temas, quando a gente trata dessa questão do climatério, da menopausa, do preconceito e da questão da imagem. E aí é desinformação ou é excesso de informação? Aí é muito confuso ainda lidar com isso num mundo virtual aí que a gente vê. Então... são 2, né? Realmente, são 2 grupos de pesquisa lá na Fundação Escola Superior do Ministério Público. Um deles, o Marias e Clarices, Violência e Direitos Humanos. Então, lá a gente realmente
discute a mulher, mas também discutimos outros grupos, né, vulneráveis, mas em especial nos últimos anos a mulher e digamos assim, com foco maior na violência, né, todos os tipos de violência. Violência física, psicológica, sexual, enfim, que eu acho que são temas muito afins, né, com a discussão também da menopausa, do climatério nessa fase da vida da mulher, ligando, né, a mulheres que talvez tenham sofrido violência sexual, violência psicológica, quanto isso também pode afetar. E o outro é justamente sociedade da informação, fake democracy, né, mas a gente discutiu muito desinformação nos últimos anos. E se nós pegarmos, talvez, para esse tema em especial, até comentava, né, com a Márcia, eu diria assim, que a gente talvez tenha mais desinformação do que informação. Eu acho que nós precisamos trabalhar, sim, né, com as políticas. A gente, até depois, acho que a Márcia vai falar do projeto de lei aqui, né, do Rio Grande do Sul. Eu estudei um outro de São Paulo, que eu vi que tinha, né? São poucos, é muito, muito interessante isso. Então, essa demonstração de que as pessoas não conhecem o tema e o que conhecem, muitas vezes, vem não pela informação correta, mas pela desinformação. O que eu tenho que fazer? Onde eu busco ajuda? Né? Com quem eu converso? Nós não temos informações corretas sobre esse período da vida da mulher. Eu diria assim, a gente não tem informação, o que tem é desinformação e ainda pouco, né? Mesmo desinformando, é muito pouco sobre esse tema em especial. Sim, né? Eu mesma tomei por surpresa, né, pelo convite, mas gostei, porque eu sou muito curiosa. E aí, quando eu digo que tem 30 milhões, porque eu fui atrás, disse, olha, quantas mulheres estão hoje, né, nesse momento das suas vidas, e são 30 milhões, pode chegar a 2, 3 milhões, pegando mulheres do mundo inteiro, né? Então, quer dizer, é mais do que necessário a informação, né? E não a desinformação. O que me parece, assim, que desinformar também as mulheres é mais um tipo de violência. Sim, é útil. Né? Sim. Pode ser útil, mas é mais um tipo de violência que nós, historicamente, estamos tentando aí minimizar ou diminuir. Né? Violência psicológica, física, patrimonial. E que vem por dos estereótipos daquilo que se espera da mulher. E aí eu fico me questionando, que eu acho que é uma questão também muito interessante nesse debate, que é uma fase em que a gente, então, passa a ter uma série de dores, vamos dizer assim, né? E o quanto talvez a gente possa ficar vulnerável a alguns tipos de violência, como a própria violência patrimonial, a psicológica, ela está louca mesmo, já não sabe onde guarda as coisas, já não sabe o que faz, não sabe quanto ganha, né? Não que as mulheres ficarão assim, mas isso pode ser interpretado. Sim. Eu acho que tem uma informação. Então, são vários impactos, assim, dessa desinformação dessa etapa da vida. A gente discute tanto outras etapas da vida das mulheres, mas nesse momento, né, a gente que estuda a questão da violência contra a mulher, o índice de mulheres nessa faixa que sofrem violência física, psicológica, patrimonial, é gigante. Pois é, interessante. E quando ficam sabendo, né, de que não dá mais, chegou no ápice, leva em torno de 10 anos para se livrar daquilo tudo. Então, você imagina uma mulher passando por tudo isso, desse momento. De climatério e menopausa. E mais todo um histórico, assim, Tem muito complexo. Uma informação bem importante também em relação a isso que tu está falando. Primeiro, que em relação à população, até 2030, a previsão da OMS é que seremos 1,2 bilhão de mulheres na menopausa e climatério. Até 2030, sim, logo ali. A população está envelhecendo, né? Sim, e em relação à violência doméstica, tem uma informação bem importante, que é um sintoma que afeta 45% ou 55% das mulheres, que é o ressecamento vaginal e fissuras na vagina. Então, claro, a gente tem a vagina, quando a gente está em período fértil, ela tem as paredes
espessas. Com a queda do estrogênio, essa parede vai estreitando, vai ficando mais fininha e mais suscetível a ter fissuras, né? A ter um machucadinho e tal. Então, o que acontece? Essa mulher que tem uma fissura e tem um ressecamento, para ela é desconfortável ter uma relação com penetração. Sim. Dói, machuca. Então, ela não quer, né? Só que ela não sabe que é por isso. Sim. Quantas mulheres nas palestras vieram me dizer, Márcia, hoje eu vou chegar em casa e vou contar para o meu marido o que está acontecendo comigo. Eu preciso usar um gel, eu preciso usar um lubrificante. Não sabem. Né? Então, quer dizer, aí o marido, esse que já é violento por natureza, chega em casa, quer transar, ele vai e estupra a mulher. Sim. Porque é um estupro. Sim, porque na verdade... porque ela tem dor, ela está dizendo que dói, que não ela quer. Não é ou às vezes não diz que não quer porque precisa cumprir aquele papel. Sim, porque na verdade uma das formas de violência sexual que é um tabu é dentro do casamento, exato, né? Como se pudesse existe o marido ter este já poder sobre a mulher, relacionando. Né? Existem as piadinhas, né? Hoje tá com dor de cabeça, amanhã tá com dor de cabeça. Ou então tu tá seca, né? Tá tá seca. Tu já não serve mais, tu tá seca. E existem pesquisas já relacionando a violência doméstica também com o climatério. Porque é importante as mulheres saberem que isso acontece, que é um sintoma importantíssimo. Sim, e que elas afeta muitas mulheres. Pode procurar um auxílio, nem compreendem o que está acontecendo com o seu próprio corpo. E acabam se submetendo eventualmente a esse tipo é desinformação. Exatamente. Tu acaba se sujeitando a uma violência, né? Porque isso tem que ser. Sim, né? é um papel que ela tem. É o meu cumprir. papel. E tu não te dá conta de que tu tá mais uma vez sofrendo. E na verdade aquilo tem tratamento, né? Sim. Tem tratamento. Exato. Existe uma fisioterapia pélvica que ajuda essa mulher, existe lubrificantes, existe o olhinho de coco para colocar lá. Até vou dar uma dica aqui, façam nos blister de comprimidos, que seja um comprimido mais gordinho. Quando acabar a cartela, coloca óleo de coco dentro daquilo ali, coloca no freezer. Vão ficar comprimidinhos de óleo de coco. Introduz na vagina para ficar hidratada. Não é para lubrificar, não pode usar a camisinha quando usa óleo de coco, mas hidrata. Então, tem várias coisas que ela, tendo a informação, ela vai fazer para melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que isso é o mais importante. É isso que nós estávamos ali também discutindo, né? Ok, essa informação, ela precisa chegar a todo mundo, né? E aí acho que a importância da política pública, não só uma política pública medicamentosa, digamos, mas uma política pública de orientação, de tratamento, onde procurar para essas mulheres, até mesmo essas alternativas, né, possíveis de serem porque daqui utilizadas. Um pouco a gente pode até momento. receber uma oferta de alternativas, não sabe o que é confiável, o que não é. Exato. E eu penso assim, também o papel da política pública é de regular isso, né? De alguma maneira, se interessar por esse universo para poder direcionar, né? Tem que existir esse interesse, né? E, infelizmente, tem que ser por parte do legislador. Eu acho que a gente teve avanços importantes aqui no Rio Grande do Sul. E eu até ia te perguntar sobre isso, para a gente falar desse projeto de lei estadual, né, Márcia? Se pudesse nos falar um pouquinho. Tem um projeto aí sendo gestado. A gente teve avanços aqui em Porto Alegre. Em 2023, a gente conseguiu aprovar a primeira semana municipal do climatério da menopausa, que aconteceu o ano passado. Então, foi um evento pioneiro, inédito no Brasil. Nenhuma cidade até hoje tinha feito. A gente fez uma semana inteira falando sobre climatério e menopausa. Vários painéis, teve mais de 20 especialistas convidados e tudo. Então, foi bem importante. Então, Porto Alegre tem o dia e a semana municipal já no calendário oficial, que é dia 18 de outubro, e a semana é ali no entorno. E no final do ano agora, a deputada Nadine esteve na semana municipal, viu a apresentação do monólogo, que foi a abertura, e aí ela disse, a gente precisa fazer alguma coisa a nível estadual. Então, ela já criou a lei que cria o dia e a semana estadual. Então, agora, em 2025, nós temos o dia, a semana estadual do climatério da menopausa. E aí, a gente se reuniu com ela, porque ela quis, como saiu essa PL de São Paulo, que tu já viu, eu passei para ela, eu digo, Nadine, está aqui, ó, a gente já tem uma base. Esse conteúdo, mais ou menos? Então, aí, assim, ó, eu posso até dizer para vocês aqui os principais pontos. Pontual, né, a ideia que está sendo... Porque essa PL já está
protocolada. Agora ela precisa os trâmites, precisa ser aprovada em todas as comissões para depois ir para plenário e votar. O que a gente precisa? Como a Raquel falou, pressão popular. A mulherada tem que se unir. Mas e o conteúdo dessa PL? O conteúdo, então eu vou te dizer. As orientações, vou dar o geral assim para a gente, porque o tempo é curto, né? Então, prevê orientações específicas, necessidade de treinamento para os atendentes de postos de saúde e médicos. Política pública. No SUS. Isso. SUS. Tratamento gratuito para Paulo. mulheres na menopausa. Acesso a medicamentos hormonais e não hormonais no SUS. E a inclusão de vacinação, do calendário de vacinação para essas mulheres a partir dos 50 anos. Vacinas como vírus da Covid, que já tem, sincicial, que são as doenças respiratórias, influenza, herpes zoster e HPV, que é importantíssimo, né? Então, esses são linhas gerais, o que tem nessa PL. E é uma PL que ela trata da saúde das mulheres e pessoas com útero no climatério da menopausa. Sim. Porque nós não podemos excluir as pessoas com útero, os homens trans, os não binários, enfim, toda essa outra população. Então, porque o que acontece, né, gurias? Toda essa... A gente fala muito de menopausa, de sintoma, né, de que é ruim isso, aquilo, mas tem coisas muito importantes, como, por exemplo... A menopausa, ela aumenta o risco para doenças muito sérias, como as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam as mulheres e os homens, mais do que todos os tipos de câncer somados. Então, doenças cardiovasculares, osteoporose, osteopenia, obesidade, que são doenças que debilitam e matam. Então, a gente precisa estar informada para prevenção. Né? Então, a gente precisa prevenir. A osteoporose é aquela que o osso vira um soufflé, né? Sabe? Fica todo furadinho e que causa as fraturas. Uma pessoa de 70, 80 anos que tem uma fratura de fêmur, você sabe qual é a expectativa de vida dessa pessoa? 1 ano. E se ela tiver uma reincidência na fratura? Menos de 1 ano. Sim. Então, o assunto é muito sério. Sim, porque vai derivando, né? A legislação daqui do Rio Grande do Sul prevê também o acompanhamento psicológico por parte do... É porque essa de São Paulo prevê também, desde que comprovado que a mulher está... Eu tenho ela aqui, ó. Sintomas, eu tenho ela toda aqui. Então, o atendimento psicológico, para além de tudo que a Márcia falou, dos diagnósticos, então, tanto a parte de saúde física, quanto a questão da saúde psicológica, seja... Abrange os exames também. Física, mental. Tudo isso é muito completa. A gente reuniu um grupo para fazer, né, para médicos, o movimento Menopausa Sem Vergonha, para a gente alinhar tudo e fazer ela o mais completa possível. O que acontece agora? Agora a gente precisa fazer com que isso seja aprovado, que com isso seja executado. Sim. Então, dia 26 de março, gurias, até quero deixar um convite aqui, 26 de março nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para falar sobre climatério e menopausa. É importante que a gente lote o plenário lá da Assembleia para que a gente discuta essa PL e faça com que os nossos direitos sejam... Estão todos convidados para a gente fazer essa pressão. Maravilha, né? Vamos fazer uma campanha. Então tá, gurias, a gente está indo, a conversa está ótima. Agora estão vendo ali o cronômetro, então nós vamos encaminhando para o final. Mas, enfim, eu acho assim, esse é um assunto que me parece que ele é um programa introdutório sobre essa temática, para a gente começar a entrar nesse capítulo da vida da mulher e a questão dos direitos, da saúde, que eu imagino que tenha o pessoal bastante interesse em assistir, e dali a gente pode propor outros desdobramentos, né? Porque realmente é um assunto muito profundo, que abrange muitos aspectos que precisam ser olhados com mais cuidado. E lá na pesquisa, no direito, não é a hora de pesquisar sobre isso? É isso, Universidade, né? Justamente. Eu comentava contigo, né, em outro momento, e agora com a Márcia também, que ao ser provocada, né, para vir aqui discutir essa temática em especial, eu fiquei realmente bem chocada, porque fiz, né, um levantamento do banco de dados da CAPES e outras, enfim, outros
provedores aí, né, de internet, para ver o que tínhamos na área jurídica, em especial sobre Pesquisa isso. científica. E basicamente, assim, eu posso dizer aqui que nada. Nós temos, claro, estudos sobre direitos reprodutivos das mulheres, violência, mulher no mercado de trabalho, né? Enfim, uma multiplicidade de temas que são enfrentados. Agora, sobre esse em especial, né, a mulher nessa fase da sua vida e todos os impactos, né, que o climatério e a menopausa podem trazer, eu diria que é um nicho a ser pesquisado na área jurídica. E não só pesquisado, né? Eu acho que isso que a Márcia traz aqui, a gente precisa de que as pessoas também participem de uma forma mais ativa dessas pautas. Sair né? das redes, né, Gurias? Então fica, eu acho que a exatamente. universidade também tem um pouco esse papel. Né? Então, aqui também, né, reforço esse convite, né, para que alunos, alunas, pesquisem, pesquisadores, proponham, né? não só pesquisem, mas também participem de forma ativa desses momentos como audiência pública. Porque é só assim, né, que a gente vai conseguir realmente avançar. A gente estava comentando, né, Raquel, que é uma CIDIA, já é uma classificação internacional de doenças do climatério já é uma doença. então. Isso muda a visão também do direito sobre isso, né? Quanta coisa, quantos casos as mulheres perdem que elas poderiam sustentar com eu tenho sintomas, sim. né? Eu não consegui tal coisa porque eu tenho sintomas. Sim. Então realmente é um universo muito e essa questão assim, como a gente falou, multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Que é um olhar que o direito ele precisa também, né, transitar por outros aspectos, né, para poder achar soluções são várias jurídicas, dimensões do tema, né? Porque daqui a pouco até na seara penal, comecei a pensar no protocolo de gênero em que fase a mulher está, aquela que por alguma razão cometeu algum crime, até pode ser em razão disso, a gente não sabe, a gente, né, não sei se, acho que foi ela que diz, eu estou irritada essa semana. A Tati da nossa Às vezes, produção. num ato de irritação, tu pode vir a cometer alguma coisa. Sabe-se lá, né? Não Espero que não, né? Não é um universo que não se investigou sobre o viés jurídico, né? Nesse sentido. Abre alguma coisa para janela aí para refletir aí, né? E eu ia dizer para vocês aqui, contando, né, que eu fiz o mestrado, e foi um pouco, em certa medida, a partir da terapia, que é uma vontade que eu sempre tinha tido. E aí, a primeira pessoa me disse assim, por que agora tu quer voltar para a adolescência? Me disseram assim. Pois é, que horror. Né? Como se o mestrado, pesquisar, conhecimento, fosse uma coisa de uma fase só da vida. Não, eu não quero resgatar o meu passado, né? Eu quero olhar para o meu futuro, porque é uma coisa que, para mim, faz bem pesquisar, estudar. E aí, tem sido uma experiência tão gratificante, porque é justamente isso que eu busquei na terapia, né? O que encerrou é a fase produtiva, mas não a fase reprodutiva, mas não a fase produtiva e criativa. Então, dali que veio esse podcast, dali que veio a intenção, então, de entrar no mestrado com 53 anos. Eu acho que a gente já está tão madura, que é uma fase de muita produção. É como enxergar, né? Eu acho assim, quando tu falou, né? Eu estou na terapia. Maravilha, quem pode tem que fazer e quem não pode, existem centros de atendimento psicológico. E interessante que agora a lei prevê que haja o atendimento psicológico no SUS para especializado nessa faixa etária. Acho que é bem isso, não é só porque também. Esse meu projeto Menopausa Sem Vergonha, ele é um projeto de pesquisa para o mestrado, né? Porque a ideia é essa, né? É a gente dar informação e ver o quanto isso realmente fez diferença para as mulheres. E aí eu digo isso, assim, e lá no mestrado as meninas são mais jovens, mas é uma interação tão gratificante, não porque eu voltei ao tempo, mas a gente tem trocas riquíssimas. Justamente que nós temos faixas etárias diferentes. Então, saber que a mulher madura, ela interage e pode estar em vários lugares e aprende e ensina. E a intergeracionalidade pode nos salvar do etarismo, né? Então, tudo como a gente enxerga, lê, dá nome, qual é a linguagem que a gente usa, o preconceito, né? Como que a gente acolhe. Na verdade, o preconceito e a discriminação são gigantes. Então, é isso. Gente, então nós vamos nos encaminhar para o final. E a gente queria deixar uma dica aqui, né, da produção, também para uma leitura, tá? De um livro, eu acho que o pessoal pode colocar ali na tela.
para nós. Tá? Então, este livro aqui, ó, de 4, é um livro que é muito interessante, que fala de toda essa parte, né, da mulher, a descoberta da mulher, enfim. Não vamos dar todos os spoilers aqui, mas esse livro aqui a gente pesquisou para recomendar, para que o pessoal também que tem uma literatura a respeito se informe aqui. E eu não sei se vocês têm outros livros, ou filmes, ou séries também, se tiverem, lembrarem. Tem um livro muito legal, O Cérebro e a Menopausa, que é um estudo novo, que fala muito sobre os efeitos da menopausa, da queda do estrogênio no cérebro. Então, é um livro bem interessante também, que eu acho que as pessoas podem vale a pena, O Cérebro e a Menopausa. Então, eu não tenho especificamente sobre, né, a menopausa e climatério, essa fase da vida, mas eu indicaria uma obra que eu acho que é fundamental para entender esse mundo do qual as mulheres são submetidas, que é o Contrato Sexual. É da Carole Pattman. Então, que é o que a gente estabeleceu, na verdade, durante a existência, né, de mulheres e homens. Então, é um contrato, a mulher foi submetida a um contrato sexual. Então, quando se chega nessa fase da vida, parece que não há mais como cumprir o contrato, né? Só que há sim, né, como se cumprir. Então, basta informação, basta... Né? Então, é bem interessante mesmo para fazer os links, né, com a discussão. Eu não falei, a autora é Lisa Mosconi, O Cérebro e a Menopausa. Ela é uma estudiosa desse tema. Então, tá bom. Ficam aí as dicas, pessoal. E esse assunto rende muito, por isso nosso episódio foi se estendendo. Tá delicioso aqui, as gurias são maravilhosas. A gente aprende muito. E esse é o objetivo do programa, né? Que a gente aprende ensinando. Vocês ensinam pra gente, a gente vai todo mundo aprendendo junto, É muito legal, adorei. Então, é por aí. Muito obrigada. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, te inscreve. Acompanhe o programa também no Spotify. Divulgue, compartilhe lá no Instagram. A gente coloca cortes interessantes que você pode, então, conhecer um pouco dos episódios que já foram feitos na primeira temporada. Aliás, aqui vou chamar a atenção para um que é sobre o idadismo feminino, que a gente fez com a atriz Fera Carvalho e com a Bibiana, que é uma pesquisadora da USP, falando sobre essa questão do preconceito, né, do idadismo feminino. Eu então, só queria convidar para seguir lá, a minha rede, né, Menopausa Sem Vergonha. Vamos abrir esse espaço. Pode escolher qualquer câmera, então, e vamos pedir. Queria convidar todo mundo para seguir a minha rede social, que é Menopausa Sem Vergonha. E aí lá tem todas as informações, tem as lives e tem as informações para as nossas ações, né, que eu quero que todos estejam juntos nessas ações para batalhar pelas políticas públicas. Perfeito. E também abro para a Prof também, os convites para os grupos de pesquisa. Prof, fala lá. Acho que isso, estão todos convidados, os grupos de pesquisa são abertos também à comunidade. Nós temos também Instagram, né, dos grupos de pesquisa, do Marias e Clarices e também do Sociedade de Informação. E também qualquer coisa, né, podem achar o meu Instagram, que é Raquel Sparenberger, muito fácil, e a gente, né, pode auxiliar aí na entrada, no mestrado, né, ou nessas temáticas dos grupos de pesquisa. Perfeito. Então tá bom, gente. É isso. E eu espero vocês no próximo episódio de Notas sobre Nós.